Olá, estamos aqui então para a nossa quarta videoaula, que é a atividade de aquarela. Estou recapitulando aqui. Nós trabalhamos com a argila, nós percebemos aí esse trabalho mais com a realidade, né? Depois nós trabalhamos com o carvão, né? A argila que tem essa propriedade mais mineral da terra. Depois o carvão, que tem essa propriedade mais dos vegetais, né? E percebemos ali também uma energia estruturante, né, do carvão, que tem muito essa energia do racional. Então, nós trabalhamos com a luz e a escuridão do carvão. E esse entretecer entre a luz e a escuridão que nos permite ver, permite que as formas ganhem vida, né? Então, agora nós vamos trabalhar com as cores, na aquarela, na tinta aguada aqui, então esse elemento água. Para começar essa atividade, eu vou falar um pouquinho aqui desses conceitos que a gente estuda na antroposofia. Eu digo conceito mais para pontuar, porque não se trata tanto de algo conceitual. A gente estuda muito a teoria das cores do Goethe. A antroposofia ela é também uma cosmovisão goetheana. O Steiner ele vinha com uma pesquisa sobre a atividade do pensar. Ele se formou mestre em filosofia muito novo, já com 21 anos, logo doutor também. E ele foi convidado para reeditar toda a obra do Goethe. E aí, depois que o Steiner reedita toda essa obra do Goethe, que aí surge a antroposofia. Então, ele é como se fosse uma união daquela pesquisa que ele tinha, que ele vinha desenvolvendo sobre a atividade do pensar, depois vai desembocar lá na filosofia da liberdade e unido, né, a toda a obra do Goethe que ele teve acesso. Então, essa forma do Goethe de ver as coisas, o Goethe ele era também um cientista natural, um cientista da natureza. Ele fez descobertas científicas na natureza, descobriu espécies, né, simplesmente de observar a natureza, como ele observar os fenômenos da natureza, né? E também de fazer alguns experimentos na área da ótica. Ele fez alguns experimentos para chegar nessa descoberta do magenta, por exemplo, através do prisma de cores, né? Que é um experimento que o Newton ele já tinha realizado, mas ele não tinha avançado tanto, né? Assim, ele foi até um ponto, né? E mesmo assim, né, o Goethe ele foi muito criticado, porque ele não era assim ainda um cientista realmente influente como Newton, né? A classe científica daquela época. Então, as teorias do Goethe na época foram rechaçadas. Mas quando a gente vai um pouquinho mais a fundo nesse estudo da obra científica do Goethe, ou até da literatura dele, a gente acaba entendendo um pouquinho mais a visão que ele tinha para os fenômenos da natureza e para a vida humana mesmo. Essa teoria das cores que a gente conhece hoje, que é estudada em arte hoje, em toda aula de arte, ela é uma teoria, é a teoria das cores do Goethe, né, que traz o magenta e tudo. Então, ela é aplicada hoje nos estudos das artes, foi uma influência na Bauhaus, já na época lá, década de 60 e até em diante, antes até. Então, para agora falar das cores, né, eu estou trazendo essa introdução da teoria das cores do Goethe, porque é a partir dessa cosmovisão que nós vamos trabalhando também. Agora, o que nós vamos percebendo através das cores, né, da aquarela, dessa tinta aguada, né, essa propriedade da água de fluidez. Né, nós vamos começar com papel molhado, essa técnica do papel molhado. E aquela coisa que a gente não controla, que quando você põe a tinta no papel molhado, a gente também tem que estar aberto ao que vai acontecer. Então a gente pode estar usando um papel Canson 180 gramas, né? E eu vou agora começar a atividade com vocês.
Agora eu vou preparar o material aqui pra gente iniciar a nossa pintura em aquarela, então. O ideal seria uma bacia do tamanho do papel, pra gente molhar o papel inteiro. Eu não tenho essa bacia aqui no momento, mas eu tenho uma outra bacia aqui que eu consigo molhar um lado do papel. E aí depois eu molho o outro lado. Nós vamos deixar o nosso papel bem molhadinho. Que essa técnica do molhado, né? E aí quem quiser pode colocar também esse papel numa prancheta ou simplesmente também na superfície que vai ser trabalhada. Aqui eu vou colocar direto no mesmo. Sempre cuidar para não deixar bolhas, né? Então pode passar a mão para tirar o ar mesmo. Esse papel que eu vou trabalhar aqui, eu consegui um papel aquarelável, mas pode ser um papel Canson 180 gramas. 140 fica muito mole, 180 é o ideal. Então agora nós temos aqui nosso pincel, aqui esse é um pincel número 16, um paninho para sempre estar, né, secando aqui o pincel. E as cores que nós vamos estar trabalhando aqui primeiramente as cores primárias, né? O amarelo, o magenta e o azul. Então nós podemos começar com o amarelo. E também já a proposta é a gente criar uma paisagem. Podemos nos inspirar na paisagem que nós criamos com o carvão e dar cor para essa paisagem agora. Então a gente pode já, à medida que a gente vai colocando no papel as cores, a gente já vai imaginando a junção dessas cores, né? Porque a gente já sabe que o amarelo com o azul vai dar o verde. Então a gente já pode ir trazendo uma paisagem aqui. Lindas cores. Então, a pintura em si, esse fazer artístico da pintura, ela precisa ser mais viva. Nós vamos trabalhar agora com a imaginação e com o sentimento, né?
Então aqui eu quero criar um pouco mais, um tom mais marrom, né? Que seria a mistura dessas três cores. Eu tô tendo que usar um pouco mais de pigmento. O papel ele vai secando, a gente pode ir movendo mais o pincel também. E aí a aquarela ela também traz pra gente esse trabalho com o acaso, né? Porque por mais que a gente não queira deixar bolhas no papel, às vezes o papel forma alguma bolha, alguma onda que a gente não espera. E a gente sempre cuidando com o gesto, aqui também nessa atividade, como em todas as outras, e com a nossa postura. A gente já pode também ir fazendo o exercício de perceber como que nós estamos sentindo aqui com essa atividade. Só por aqui. A gente trabalha muito mais com emoções, imaginação, aquarela com as cores. A gente sai do racional também, usa um pouco do racional quando a gente pensa, né? O que nós estamos fazendo, o que nós queremos fazer. Mas, né, o ideal é que a gente saia um pouco e também um desapego dessa estética acadêmica, né? A proposta aqui não é essa. A proposta é livre, mas a gente cuidar com o julgamento, né? Que nós estamos fazendo. Então aqui eu criei um pouco de efeito aqui na água, né? Colocando um pouquinho mais de pigmento. É importante que a gente tenha as três cores aguadas, mas que a gente também tenha um pouquinho mais de pigmento se precisar, né? Se ficar muito aguado, aí também a gente não consegue criar muito, assim. E também, quem tiver um pincel mais macio, consegue fazer um pouco mais de detalhes. Aqui é como se tivesse uma linha aqui. A aquarela ela vai trazer essa questão do acaso, né? O meu sol é uma bolinha que já está se desfazendo, mas tudo bem.
E aí eu gosto dessa brincadeira também, né? Sugiro essa brincadeira, da gente olhar para as nossas manchas e ver o que a gente enxerga. Por exemplo, eu tô vendo uma árvorezinha. Então eu posso criar uma paisagem onde aparece uma arvorezinha como uma manifestação mesmo. Que se manifesta na nossa cultura. A aquarela ela traz muito essa característica, né? E aí quando a gente fala da teoria das cores do Goethe, a gente fala também da fenomenologia. A fenomenologia goetheística se baseia basicamente nessa observação da natureza e a gente pode aqui também estar falando de manifestação, né? Fenômenos. Da fenomenologia. Então aqui agora eu quero trabalhar um pouco mais essas montanhas verdes, fundo aqui, né? Que já está sem forma. E a gente já vai se preparando para ir finalizando a nossa atividade de aquarela. Então, imagem azul, de amarelo também. E aí a gente vai também entendendo por que a gente fica mais no mundo dos sonhos mesmo, nessa atividade de aquarela, né? Essa coisa de não conseguir ter controle sobre o que vai acontecendo com a tinta aguada. E também que vai abrindo a gente para lidar com o acaso, né? Então, finalizando aqui, né, algumas considerações finais em relação à aquarela, né? A aquarela vai entrar mais nessa questão da pintura, da tinta aguada, né, de trabalhar mais a ludicidade mesmo, e essa atmosfera mais onírica que a gente vai criando. No caso, eu escolhi essas 3 cores primárias, porque a partir delas a gente vai formando as cores secundárias, né? Então é importante que o amarelo seja um amarelo mais próximo do amarelo limão, né? Um amarelo que quando você mistura com magenta, você atinge alguns tons de vermelho ou mais pro laranja. E quando você adiciona o azul, você consegue criar um marrom. Né? E o azul, eu usei aqui um azul mais próximo de um azul royal. E o magenta, né, buscar usar um magenta mesmo, não um vermelho, né, por causa dessa união das cores que a gente consegue mais tonalidades com o magenta, né, E no estudo da teoria das cores do Goethe, a gente, quem tiver a oportunidade de fazer essa leitura, né, vai conseguir traçar essa trajetória do como que, através dos experimentos ópticos do prisma, né, como se chega a uma magenta. Um experimento que é possível de fazer em casa também, né, repetir os mesmos passos do Goethe, e aí você consegue entender, né, um pouco mais como a gente chega a uma magenta. E também, né, a gente exercitar o olhar para a própria natureza, né? A gente buscar na natureza, quando a gente olha para uma mata verde, para uma árvore verde, a gente buscar enxergar a riqueza de verdes que a gente consegue enxergar, e além do verde também, né? Como que o verde se forma, né? Através do azul com o amarelo, e a gente consegue enxergar várias tonalidades numa mesma cor. Mais próximo da luz, mais amarelos, nas partes mais escuras, mais azuis, né? E assim também como quando a gente olha para o céu, né? O céu ele também sempre traz muitas cores diferentes.
né? Eu vou mostrar para vocês como é pintura aqui agora. Eu consegui, nesse céu, eu coloquei um pouco de magenta, né? Que também é uma cor que aparece no céu, né? Um pouco assim do sol. E uma coisa bem interessante que o Goethe traz sobre o azul, né, do céu, é que, né, no planeta Terra a luz ela incide, né, e ela bate e ela volta, né, pro cosmos. Então quando a gente olha para o céu, a gente está olhando para cima, a gente é como se a gente estivesse olhando para o cosmos, né, e é pura escuridão, né. Então por que a gente enxerga o céu azul, né? Que é a união, né, dessa luz que bate na Terra e volta, né, com a própria escuridão. Então, né, o Goethe traz essa consideração de que a escuridão não é mera ausência de luz, ela é um componente ativo da cor. O trabalho com cor, com aquarela, ele vai atuar no nosso anime, né, de forma bem forte, assim, né, é um trabalho anímico muito forte, né? A gente parar para trazer cores, né? A vivência das cores, vivenciar essas cores, realmente movimentar muito o nosso anímico. A gente traz muito movimento, muita fluidez, por causa da aquarela, também da própria água. Então a gente está produzindo movimento, fluidez. E vou repetir aqui, a gente sempre tomando cuidado com o gesto das nossas pinceladas. Eu iniciei a pintura com o pincel número 16, e aí eu tenho alguns pincéis de aquarela para fazer alguns detalhes. Nesses dois aqui que eu usei um pouquinho mais para fazer alguns detalhes, né? Um pincel mais macio e um mais fino. Mas foram poucos detalhes, se vocês repararem, né? Apenas eu gostei daquela árvorezinha que apareceu, tentei fazer mais algumas ali, né? Esses detalhes, e os detalhes da água lá embaixo também, essa espécie de mar que apareceu ali, né? Daí tem uma espécie de uma areia, umas montanhas, e eu fiquei feliz com esse trabalho, com essa pintura do jeito que ela ficou. Claro que quem quiser pode buscar fazer mais detalhes depois, né? Aqui eu estou apresentando essa atividade mais com uma vivência de cor, para a gente também conseguir traçar aí, né, as nossas considerações finais, né, em relação ao trabalho com cor, depois de ter trabalhado com argila, que é um 3D, aí com carvão, que vai para o preto e o branco, na luz e a escuridão, e agora trazendo as cores, também traçar essa visão assim nesse âmbito macrocósmico, de pensar que primeiro vem uma escuridão, depois vem uma luz que começa a dar forma das coisas, a gente começa a conseguir enxergar, né, a matéria começa a ter forma, você vai conseguir enxergar a matéria que se forma. E depois, né, quando a luz entra mais, né, a luz do dia, a gente começa a enxergar as cores também. As cores, elas de fato trazem mais essa compreensão maior do que seria esse desenvolvimento